Olá, eu me chamo Cimeia Marinho, sou mestre em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação. Estou como assessora de Propriedade Intelectual no Núcleo de Inovação Tecnológica do Instituto Federal do Tocantins. Este curso, Propriedade Intelectual, Noções Introdutórias, foi desenvolvido pela Diretoria de Inovação e Empreendedorismo, juntamente com o Núcleo de Inovação Tecnológica do Instituto Federal do Tocantins. É um curso que foi desenvolvido para você, pesquisador, estudante e qualquer pessoa que queira conhecer um pouco mais sobre os tipos de propriedade intelectual. Vamos lá? O curso está dividido em 4 módulos. No primeiro, eu vou falar o que é propriedade intelectual. No segundo, direito autoral. Terceiro, propriedade industrial. No quarto, direito sui generis. E no quinto, proteção da propriedade intelectual no Instituto Federal do Tocantins. Quando falamos em propriedade, logo vem à nossa cabeça, no nosso inconsciente, algo que é palpável, físico, um carro, uma casa, um computador, uma mesa. No entanto, quando falamos de propriedade intelectual, também se trata de um bem. A diferença é que este bem não é físico, não é um bem material, é um bem imaterial, intangível, que não se pega. Exemplo disso foi o que eu trouxe no slide da Uber. É uma empresa que detém um capital imaterial. Ela detém propriedades intelectuais que não são palpáveis. Detém uma frota de carros na rua gigantesca. No entanto, nenhuma frota lhe pertence. Por quê? Porque ela tem uma marca de alto renome e detém um modelo de negócio por meio de um software, de um aplicativo totalmente inovador. Então, isso faz com que a Uber seja uma das empresas mais valiosas hoje no mercado de propriedades intelectuais. Mas o que é propriedade intelectual? A propriedade intelectual é o conceito relacionado com a proteção legal e reconhecimento de autoria, de obra, produto, serviço, desenho, de produção intelectual, por um determinado período, a fim de explorar economicamente sua própria criação. A propriedade intelectual, então, ela compreende 3 gêneros diferentes no Brasil. Nós temos o direito autoral, a propriedade industrial e a proteção sui generis. Vamos falar sobre cada um deles a partir de agora. Nesse desenho aqui, nós conseguimos ver, então, que cada um tem as suas subespécies. O direito autoral é dividido em direito do autor, direitos conexos e programas de computador. A proteção sui generis é em topografia de circuito integrado, cultivar. A propriedade industrial é em patentes, desenho industrial, marcas e indicações geográficas. O direito autoral, ele é regido no Brasil pela Lei 9.610, é a lei conhecida de direito autoral. É um conjunto de regulamento que garantem privilégios sobre livros, textos literários, artísticos ou científicos, obras artísticas, ilustrações, cartas geográficas e outras obras da mesma natureza, argumentos e roteiros cinematográficos, coletâneas ou compilações, composições musicais, obras em quadrinhos, obras fotográficas, programas de computador, entre outras obras criadas pelo intelecto humano. O rol é bem extenso. Neste desenho, você consegue compreender que direitos autorais compreendem obras intelectuais. Nessa cor roxinha, nós temos obras intelectuais de caráter científico, literária e artísticas. Então, abrange todos os tipos de obras intelectuais. Os direitos autorais, ele garante ao autor que qualquer pessoa que for fazer adaptação, reprodução, distribuição, edição, tradução ou inclusão em produção audiovisual deve pedir autorização prévia e expressa do autor. A Lei de Direitos Autorais também garante aos autores direitos patrimoniais e direitos morais. Os direitos patrimoniais, eles perduram por um tempo determinado. A legislação fala que perdura por até 70 anos, contados a partir de 1º de janeiro da morte do ano subsequente do falecimento do autor. Os direitos morais, eles são inalienáveis e irrenunciáveis. O que isso quer dizer? O autor da obra, tanto faz ser obra científica, literária ou artística, ele não pode renunciar ao seu direito de ser autor, passando então seus direitos para os seus herdeiros.
E ele também não tem como alienar, vender o seu direito. Também, por mais que aquela obra tenha caído em domínio público, ele também continua tendo o direito do seu nome aparecer naquela obra como sua. Exemplo disso são os livros de Machado de Assis, de José de Alencar. Então, os direitos autorais, ainda dentro deles, englobam os direitos conexos, que têm por escopo a proteção do profissional que, através da sua mão de obra, seja ela criativa ou técnica, agrega valor à obra criada pelo autor. Por exemplo, o músico, o cantor, o intérprete. Uma obra que vai ser interpretada, traduzida em uma outra língua, aquele tradutor ele também tem direito autoral, mas sobre a obra interpretada ou sobre a obra traduzida. Então, esses são os direitos conexos também protegidos pelo direito autoral. Programas de computador é algo bem peculiar, pois é uma propriedade intelectual que está no rol das propriedades intelectuais de direitos autorais. No Brasil, nós não patenteamos programas de computador, ou seja, desde o nascimento do programa ele já está protegido, igualmente com todas as obras literárias, artísticas e científicas. No entanto, nós temos na legislação todo um procedimento de proteção do programa de computador no Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Portanto, os direitos autorais pela legislação, eles independem de registro. A partir do momento que você escreve um livro, aquele livro, você tem direitos autorais sobre ele desde o nascimento. No entanto, o registro ele vai servir como prova de anterioridade de que aquele livro, aquela obra, foi você mesmo que fez. E também ele vai valorizar a comercialização daquele livro por meio ou de cessão ou de licenciamento, uma vez que você tem uma certidão de nascimento, né, digamos assim, de que aquele livro lhe pertence. Você é o autor, o pai daquele livro. Então você vai poder comercializá-lo ou ceder os direitos de comércio sobre ele, ou até mesmo licenciar. Você também pode exigir royalties, valores ou qualquer outro tipo de retorno pecuniário para quem for utilizar aquela sua obra. Então, o registro do direito autoral é muito importante. Quais são os locais para registrar as obras que são tratadas pela Lei de Direito Autoral? Obras literárias é na Biblioteca Nacional. Obras musicais é na Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Artes plásticas também é na Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Projetos arquitetônicos e de engenharia é no Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura. Programa de computador é no Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Um outro tipo de propriedade intelectual é a propriedade industrial. Mas propriedade industrial é diferente, então, da palavra propriedade intelectual? Sim, a propriedade industrial é um tipo de propriedade intelectual. Falamos lá no início que a propriedade intelectual compreende direito autoral, que foi o que acabamos de falar, propriedade industrial e direito sui generis. Então, neste momento, nós estamos no segundo tipo de propriedade intelectual, que é a propriedade industrial. A Lei de Propriedade Industrial, ela delimita como espécies de propriedade industrial a marca, a patente, desenho industrial, indicação geográfica, segredo industrial e repressão à concorrência desleal. Passamos a falar sobre cada um deles. A marca é todo sinal distintivo, visualmente perceptível, que identifica e distingue produtos e serviços, bem como certifica a conformidade dos mesmos com determinadas normas ou especificações técnicas. O órgão responsável para o registro da marca no Brasil é o INPI, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Então, a marca ela pode se dar de diferentes formas. Aqui nesse slide a gente consegue ver algumas marcas aí bem conhecidas por todos. E ela pode se dar por meio de marca de produto, por exemplo, a Omo, a Nokia, a Nestlé, ou pode ser uma marca de serviços, a Embratel, a TAM, ou pode ser uma marca de certificação como o Inmetro, uma marca coletiva como a marca do banco Sicoob, que é uma cooperativa
então é uma marca coletiva. As marcas, então, elas podem ter diferentes formas de apresentação. Ela pode ser nominativa, figurativa, mista ou tridimensional. Nominativa porque ela só vai ter nome. Figurativa porque ela vai ter figura, ela vai ser apenas uma figura. Mista, ela vai ser tanto nome quanto figura. Aí na tela a gente consegue ver vários exemplos desse tipo de marca, a marca mista. Ou então ela pode ser uma marca tridimensional. Por exemplo, a Coca-Cola, que ela tem o formato da garrafa de Coca-Cola. É uma marca conhecida como marca tridimensional. E patente? Patente é uma outra espécie de propriedade industrial. O que é patente? É um título de propriedade temporária sobre uma invenção ou modelo de utilidade, outorgado pelo Estado aos inventores ou autores ou outras pessoas físicas ou jurídicas detentoras de direitos sobre a criação. Então, a patente ela é uma outorga dada pelo Estado falando que aquela invenção ou aquele modelo de utilidade foi determinada pessoa quem criou e lhe pertence todos os direitos de exploração sobre aquele produto, processo ou serviço. Então, nós temos aí no slide dois exemplos. Um exemplo de patente de invenção, telefone sem fio ou telefone com fio, e um exemplo de modelo de utilidade, que também é um telefone, mas já mais pequenininho, mais moderno, o fio mais comprido, consegue se locomover com este telefone por vários ambientes. Então, é um exemplo de modelo de utilidade, que é também algo que se cria para melhorar uma invenção já existente, mas traz melhorias para essa invenção. E a patente de invenção é algo totalmente novo, não existia um telefone e foi criado um telefone. Então, nós temos dois exemplos aí. Outra espécie de uma propriedade industrial é o desenho industrial. O desenho industrial ele consiste na aparência ornamental de um produto ou embalagem e confere exclusividade sobre sua forma plástica, tridimensional ou seu conjunto bidimensional de linhas e cores. Exemplo disso são móveis, calçados, joias, veículos e embalagem. Aí no slide nós temos um exemplo da embalagem da Coca-Cola. Nós podemos ver a evolução da embalagem. Cada embalagem dessa foi protegida por meio de desenho industrial junto ao INPI. Então, nenhum outro refrigerante pode utilizar embalagem parecida com a embalagem da Coca-Cola. Por quê? Porque é uma propriedade intelectual da Coca-Cola. Então, somente ela vai utilizar uma embalagem neste formato. São diversos exemplos, por exemplo, o veículo. Quando se cria um modelo de veículo, a empresa desenvolvedora daquele veículo, daquela marca, a primeira coisa que ela faz é proteger junto ao INPI aquele desenho daquele veículo, para nenhuma outra marca desenvolver desenho de outros veículos iguais ao da qual ela criou. Indicação geográfica é uma outra também espécie dentro de propriedade industrial. As indicações geográficas se referem a produtos ou serviços que têm uma origem geográfica específica. O seu registro reconhece a reputação, qualidades e características que estão vinculadas ao local que desenvolve aquele produto ou serviço. Como resultado, elas comunicam ao mundo que certa região se especializou e tem capacidade de produzir um produto ou serviço ou prestar um serviço diferenciado e de excelência. Nesse slide, nós trouxemos alguns exemplos de indicação geográfica. Por exemplo, o capim-dourado da região do Jalapão, que foi reconhecida pelo INPI como uma indicação de procedência. Temos também aí o vinho do Vale dos Vinhedos, produzido na região do Rio Grande do Sul, o café, produzido na região de Minas, Mantiqueira de Minas, e a maçã Fuji, que é produzida em São Joaquim, na região de Santa Catarina. Então, nós falamos de direito autoral, propriedade industrial e agora a terceiro tipo de propriedade intelectual, que é a proteção sui generis. A proteção sui generis envolve o registro de topografia de circuito integrado, o registro de cultivares e o acesso ao patrimônio genético e aos conhecimentos tradicionais. Cada tipo desse de proteção sui generis é regulamentado por legislação própria, legislação específica. A topografia de circuito integrado
significa uma série de imagens relacionadas, construídas ou codificadas sob qualquer meio ou forma que represente a configuração tridimensional das camadas que compõem o circuito integrado e na qual cada imagem represente no todo ou em parte a disposição geométrica ou arranjos das superfícies do circuito integrado em qualquer estágio de sua concepção ou manufatura. Resumindo, são esses circuitos que a gente vê nas nossas máquinas, nos nossos eletrônicos, computadores, e temos aí no slide uma fotinha de um exemplo de um circuito integrado. Cultivares é a designação dada a uma determinada forma de uma planta cultivada, correspondendo a um determinado genótipo e fenótipo que foi selecionado e recebeu um nome único e devidamente registrado com base nas suas características produtivas, decorativas ou outras que tornam interessante o cultivo. Ou seja, a partir do momento de combinação de genótipos e fenótipos, nasce uma terceira forma de um cultivar, ou pode ser de uma flor, de uma planta, ou de uma verdura, ou de uma fruta. Então, também é protegido pela propriedade intelectual. Aqui no slide nós temos um exemplo de um cultivar, o feijão Calp, que é desenvolvido pela Embrapa. Chegamos então na quinta parte do curso que trata sobre proteção da propriedade intelectual no Instituto Federal do Tocantins. Nós temos no Instituto um órgão responsável por estes processos de propriedade intelectual, que é o Núcleo de Inovação Tecnológica, que está dentro da Diretoria de Inovação e Empreendedorismo e esta faz parte da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação na Reitoria do Instituto Federal do Tocantins. Nós temos tutoriais que orientam e auxiliam o pesquisador a abrir os processos sigilosos e também fazer as buscas de anterioridade. Contamos com um conselho de inovação, o qual ele atua junto ao NIT de forma consultiva e deliberativa. Estamos então regulamentados pela nossa política de inovação do Instituto Federal do Tocantins. Chegamos ao fim do nosso breve curso sobre propriedade intelectual. Aqui estão os nossos contatos, e-mails e telefone. Esperamos que com este curso possa ter trago um pouco mais de curiosidade para você que quer conhecer, que tem interesse sobre os tipos de propriedade intelectual. Contate-nos. Obrigada!